Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn respondeu um fã no Twitter aí falando que o DCU, né, DCU, vai ser construído através de filmes, séries e animações. Vamos ter essas três mídias aí para construir esse universo de 10 anos. Acho que vale uma discussão aqui pelo seguinte, eu fiz um vídeo passado, não lembro sobre qual que era, e eu falei sobre animações, né, que vai estar incluída e tal, porque isso saiu numa matéria. Então o James Gunn confirma isso, né? Você vai ver animação dentro desse universo, animações canônicas. Quando você tá falando de animação da DC aqui, a primeira coisa que te vem à cabeça é nostalgia e qualidade, as duas primeiras coisas. Então o que você imagina? Que agora a DC vai criar animações que vão estar com um grande marketing, certo? Por exemplo, a gente tem o Tomorrowverse, né? Esse universo provavelmente vai continuar, tal. A James Gunn não vai cancelar nada ali, enfim. Já é um universo já meio que encaminhado. O que pode acontecer nesse Tomorrowverse? Será que essas animações elas vão pro HBO Max? Ou se elas vão continuar sendo feitas ali pela Warner Animation e vão continuar sendo divulgadas dessa mesma maneira? Uma maneira meio de qualquer jeito, assim? A gente vai ter que esperar pra ver o que eles vão fazer. Isso é corajoso. Por que isso é corajoso? Porque você vai ter que criar uma animação aqui que vai fazer parte de uma narrativa. E não é todo mundo que assiste animação, certo? Muito fã fica preocupado com isso. Pô, será que vai dar certo e tal? Eu acredito que o James Gunn deve saber disso, né? Não é todo mundo que assiste animação de super-herói. Por exemplo, o público que consome grande parte da bilheteria de super-herói, porque assim, existe o público nerd, não é a maioria. A outra parte do público é a galera que busca entretenimento no final de semana e tal. Eu sempre dou exemplo aqui da galera que escolhe o filme quando chega no cinema. Essa mesma galera não vai assistir as animações da DC se elas forem lançadas no HBO Max ou até mesmo no cinema. No cinema talvez, dependendo de como for a animação. Mas ele tá focando aqui pro público nerd. E isso pode ser perigoso? Depende. De tipo assim, de você... por exemplo, você vai fazer um filme, uma saga e vai aparecer um personagem da animação em live action, um exemplo. A galera vai falar, pô, mas quem é esse personagem? Por que ele falou isso? Tá ligado? Sendo que a pessoa não viu a animação. Eu acho que não vai ser bem por esse lado, sabe? Acho que o James Gunn ele vai criar uma animação que ela não necessariamente... Ela é canônica, ela faz parte da história, mas não necessariamente... Você é obrigado a assisti-la, entende? Você tem um universo que ele é autossuficiente com os filmes e com as séries. As animações seriam um complemento, entende? As animações seria tipo só a cobertura do bolo, sei lá, só o granulado do bolo, não, nem a cobertura. Então você pega essas animações, você consegue colocar no mesmo universo e consegue criar personagens dessas animações, personagens, sei lá, mano, que nem ele falou do Metal Man. Dá pra você fazer uma animação do Metal Man, dá pra você fazer uma animação do Batmirim, muita gente podia assistir, dá pra você fazer uma animação de vários personagens. Até mesmo, vamos chutar aqui mais baixo aqui. Vamos sonhar um pouco. Uma animação do Lanterna Verde, um exemplo. Você faz uma animação do Lanterna Verde, aí você coloca o ator que vai interpretar o Lanterna Verde, que você já escolheu no futuro, em live action, pra fazer a voz do personagem na animação, depois você joga ele no cinema em live action. Por exemplo, tá? Isso não é um exemplo meio mais ou menos assim. Então isso pode acontecer. O ponto de você ter uma animação junto com filmes e séries não significa que assim, você tá obrigando todo mundo a assistir as animações. As animações estão ali, elas existem. Você assiste ela como um complemento. Quando você lê, por exemplo, o roteiro do quadrinho que vem junto ali nos extras, tipo, acabou essa história, tem umas páginas a mais ali, mostrando o roteiro original do escritor, do roteirista, você tem uma ideia do que o cara pensou ali, como que ele pensava tal personagem e tal. Eu acredito que as animações vão funcionar basicamente como é isso, tá ligado? Você tem, por exemplo, sei lá, mano, você tem games, aí o game tem a história do game, beleza, você jogou e entendeu a história, e aí tem informações adicionais dessa história que eles contam em um livro. Então só pra quem é fã mesmo, tá ligado? O fã vai comprar o livro e vai saber mais coisas sobre aquilo, tipo, que legal, tal. Então, pode ser mais ou menos isso, de você ver os filmes, as séries, que são mídias maiores, e a animação vai ser um complemento, tá ligado? Então, por exemplo, pode ser introduzido personagens em animações, e eles permanecerem nas animações, e anos depois eles aparecerem em filmes, os mesmos personagens das animações. Isso seria muito louco, e não necessariamente as pessoas são obrigadas a assistir aquilo, entende? É muito louco isso, porque é como se o James Gunn estivesse fazendo uma coisa mais pros fãs mesmo, no quesito animação. Não se enganem achando que o universo DC vai ser só pros fãs, isso não existe. É uma marca, uma empresa que quer fazer dinheiro, eles querem vender isso pra todo mundo. Super-herói é pra todo mundo. Eu acho curioso, porque assim, além de eu achar corajoso, né, de tipo assim, ele pegar três mídias, que é uma a maior mídia, que é o cinema, e depois você tem a série de TV, que pode ser uma mídia grande também, você pega séries da própria HBO, né, Game of Thrones, House of the Dragon, séries com alto orçamento.
E você pega a animação, que é um orçamento menor, que é uma coisa ali que você vai trabalhar o traço, essas coisas todas. Isso é muito curioso, porque assim, ele pode criar um universo pensando no seguinte: eu preciso criar os personagens principais e preciso criar, o tipo, entre aspas, derivados ao longo desse universo. Então, para preencher essas lacunas, para enriquecer a história, né? Por exemplo, Gotham, você tem um Batman, e você tem, pode ser um Robin, a Mulher Gato, e você tem todos os outros personagens, e você vai criando uma Gotham foda. Por que eu apoio essa ideia? Porque eu acho que a DC pode fazer isso, porque as animações da DC tem uma grife grande, né? Mesmo com marketing ruim, distribuição ruim, todo mundo sabe que a DC manda bem nas animações. Quando a DC começar a fazer animação dentro do universo cinematográfico, essas animações vão vir com uma grife enorme, de você assistir e falar: caramba, a DC é foda nas animações. E aí vai puxar todas as outras animações, entendeu? Pra DC isso funcionaria fácil, porque a DC não precisa se provar em animação, né? Então, até mesmo se tiver games, né, canônicos e tal. O James Gunn não falou nada de games, ele falou sobre animação, série e filme. Não sei se vai ter algum tipo de game, assim, e tal, canônico, mas eu acho que vai mesmo na mesma linha das animações, assim, de você não precisar... tipo, você não vai dar o game, sei lá, pro seu pai ou pra sua mãe jogar, só porque depois vão no cinema assistir um filme com você. Não, joga aí pra você entender a história. Não, não é assim, tipo, ele tá fazendo uma coisa mais pros fãs, ao mesmo tempo que ele tá fazendo o universo pra todo mundo, entende? Tipo, quando você é fã, você vai se aprofundar mais no universo, vai ir pra outros caminhos e tal. Eu gosto muito desse lance das animações, porque as animações você pode criar um monte de coisa ali, né? Você pode expandir muito o universo com as animações, se vocês pararem pra pensar, porque é mais fácil de fazer animação, é mais rápido de fazer animação, é mais barato, então você consegue trazer mais personagens. Imagina o seguinte, vamos supor uma coisa que... eu não queria falar isso, mas vamos supor que o James Gunn esteja preparando a Crise nas Infinitas Terras, que ele queira fazer uma trilogia sobre a Crise nas Infinitas Terras, esse quadrinho específico. Então, com animações, séries e filmes, você consegue fazer isso, porque você consegue estabelecer terras, heróis, grupos, filmes, personagens secundários, personagens subestimados, personagens clássicos. Você consegue fazer isso em 10 anos. Vamos supor que vai ter várias animações durante esses anos, e vai ter animação que vai ser só animação. Aí, no último filme da última saga, esses personagens que são só das animações, eles vão aparecer em live action. Isso ia ser muito doido, porque ele ia criar um monstro, né? O James Gunn pode criar um monstro, não uma franquia, um monstro, que pode engolir tudo. Lembra que o James Gunn fez uma pesquisa perguntando qual personagem você gostaria de ver? Ele postou isso no Mastodon, né? Muita gente falou Gladiador Dourado, e ele falou que foi um dos personagens mais cogitados ali, mais citados, e ele achou isso fascinante. Eu gosto do Gladiador Dourado, ele é um personagem bem legal, assim, tipo, de você trazer e tal. A interação dele com o Besouro Azul não é com esse Besouro Azul, o Jamie Reyes, se eu não me engano, é com o Ted Kord, que é o anterior. Então é bem legal também. Então acho que dá pra ele trazer o Gladiador Dourado, tenho certeza que ele vai estar nesse universo aqui. Ele deve ter mapeado vários personagens, tipo... eu diria que, mano, uma centena de personagens, assim, porque 10 anos com séries e filmes, você pode escolher uns 100, 150 personagens fácil, tá ligado? Lógico que ele vai dar prioridade pros mais famosos, e os menos famosos, assim, vai colocando lá pro fim da fila, vai aparecendo conforme o tempo, até porque você não pode começar um universo com um Gladiador Dourado, tá ligado? Tipo, é um personagem que não vai carregar a franquia, ninguém conhece, é uma aposta, né? Então vai ser mais fácil apostar nesses heróis quando você tiver um universo mais consolidado, enfim... Então, esse lance de ter as animações com os filmes e as séries, eu achei muito interessante. Pode ser muito legal porque ele pode fazer essa transição das mídias, e você como fã, você vai, por exemplo, chegar do trabalho, da escola, da faculdade, você vai ligar lá no HBO Max, vai ter uma animação nova pra você assistir. Aí você vai assistir e depois você vai ter uma série pra você assistir. Aí você vai no cinema numa outra semana e vai assistir o filme. Então, tudo vai ser conectado e ligado. Isso é legal, assim, muita gente tem receio de que, tipo... isso pode dar muito errado, e de que, tipo, a DC pode cair numa fórmula tal. Eu não consigo ver muito por esse lado, porque, assim, eu acho que a DC, ela montou o estúdio, vai ser meio louco que eu vou falar, mas ela vai montar esse estúdio, ela montou, né, esse estúdio no momento certo. Por um acaso aconteceu uma fusão, o Zaslav olhou pra franquia que ele tinha, não só pra DC, como Harry Potter, ele olhou pra DC e falou assim, peraí, como que esses personagens desse tamanho não estão fazendo dinheiro igual outros super-heróis fazem? Por que isso está acontecendo? O que a gente tem que fazer de diferente para isso acontecer? Aquilo é o modelo do mercado, então, de criar um estúdio próprio? Eu vou criar um estúdio próprio também. Porque ele é um cara que olha para o mercado. O Zaslav pensou que
deveria ter pessoas aqui trabalhando nessa marca, né? Vamos criar esse modelo também, porque ali já foi provado que deu certo. Vamos criar algo grande também. A franquia da DC Comics, assim, pra você que nunca leu quadrinho, por exemplo, talvez você não tenha tanta noção de como pode dar certo no cinema, como pode ser, tipo, um fenômeno mundial, assim, de você trabalhar esses heróis, porque veja bem, esses heróis eles já são muito famosos, né? Sem ter um universo de sucesso, eles já nasceram famosos, né? Mas pra finalizar esse raciocínio, por que eu acho que a DC montou o estúdio na hora certa? Muita gente pode falar, pô, demorou muito pra eles montarem. Eu também acho, mas acho que foi na hora certa. Do tipo assim, de você enxergar o mercado de filme de super-herói, falar, beleza, aquilo é legal e aquilo não é. Você olhar pra trás e falar assim, olha tanta merda que a gente fez, vamos concentrar nossa marca aqui, blindar esses personagens, porque isso aqui é ouro. Gosto da ideia de que vai ter animações, séries e filmes juntos e fazendo parte de uma única narrativa. Isso vai ser muito louco, porque, cara, a gente já pira no Tomorrowverse, já pira nos universos passados lá, do Guerra Apocalipse e tal. Imagina agora o universo que vai ser canônico com esse universo. A gente vai surtar, velho, tipo... Vai ser muito da hora ver isso. Algumas animações podem ser lançadas no cinema, outras não sei como que eles vão fazer isso. E acreditem em mim, as animações já vão vir com uma grife fortíssima aí, do tipo, ó, DC, animação, vou assistir. Vai ter marketing, vai ter hype, vai ser diferente, né? E o Tomorrowverse, as outras animações devem continuar. Talvez o James Gunn esteja até repensando como lançar essas animações e tal. Ele deve ver o potencial aqui. Ele é um cara nerd, ele assiste as animações e tal. Inclusive ele assiste Harley Quinn, que é a animação... do HBO Max, que é ótima. Se você não assiste, assista, porque é muito boa. Esse tipo de animação prova que a DC é foda nas animações, sabe? Então é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se tudo isso fez sentido pra você, ou você acha que o James Gunn tá pirando muito. Acho que ele tá no caminho certo. E ele tem que arriscar também. Tipo, não, vamos fazer animação também, porque faz parte desse universo. E aquilo que eu falei, as animações é uma coisa mais voltada pro fã, sabe? Não é uma coisa que todo mundo vai ter que assistir pra entender. Acho que não vai ter muito isso. E se for uma animação mais importante, talvez eles lancem nos cinemas. E aí também tem o lance do tipo, o universo dando certo, o hype vai aumentando, as pessoas vão assistindo. É diferente. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.